E aqui entra um acaso. Já entra aqui o trabalho do Dr. Guilherme, que é muito bom, o Dr. Guilherme Souza Mello. O Dr. Guilherme Souza Mello me explica, isso é importante, que naquela sexta-feira, como o Samambaia é um local que tem muitos homicídios e tudo mais, eles estavam numa operação para coibir homicídios. Como é que você coíbe homicídio? Uma das formas é, porque tem muitos homicídios que é de briga de bar, essas coisas, que era de fechar festas clandestinas, fechar lugares que estavam com muita muvuca para evitar que as pessoas se matassem. Naquela sexta-feira específica, eles tinham saído e estavam fechando um monte de festas, bares, essas coisas. No meio desses lugares, tem uma penca de garotos, que estão, deviam ser 19, 20 anos, sei lá, uma turma, uma turminha lá, que sai dessa festa e não tem para onde ir. Então eles vão para uma parte dessa comunidade onde morava, inclusive a Cássila e a Rosana, e eles estão ali, sei lá, usando drogas, sei lá o que eles estão fazendo, eles estão ali. Nisso vem a Rosana pelo escuro. E a Rosana, ela é descrita por eles, inclusive, como uma mulher albina. Não por ser albina, mas ela tinha uma feição muito esquisita, ela tinha um olhar muito cruel, ela tinha uma postura corporal que dava medo nas pessoas. E eles veem a Rosana chegando. E eles olham e veem que ela está com uma mala. E ela pega e joga essa mala num bueiro. Eles chegam a perguntar para ela, oi, e aí, beleza e tal? Ela fala que ela é do Acre, que ela tá indo embora, que aquilo era roupa velha, que ela estava jogando. Os meninos, esses rapazes, acham que aquilo deve ser ou droga ou arma. Eles estavam olhando com um olhar de bandidagem, né? Essa olhar de bandidagem cria curiosidade. Eles vão até o bueiro que ela tinha jogado, abrem um pouco a mala e veem que ali tem um corpo e chamam a polícia. Esse delegado, que inclusive fechou a festa onde eles estavam, que é o Dr. Guilherme, ele vai até o local, porque ele estava ali perto, ele vai até o local. Quando ele vê aquela mala, ele acha que é ou um corpo de mulher ou um corpo de criança pelo tamanho da mala. Para uma pessoa caber numa mala pequena, tem que ser uma pessoa pequena. Ele vê que tem dente, porque ele estava sem, vamos lembrar que estava sem a pele, né? Eles tentaram fritar a pele dele, inclusive, e estava queimada da churrasqueira. E ele, pela arcada dentária, ele achou que seria... Ele não tinha visto ainda o tamanho do cabelo do Juan Michael. Inclusive, ele tinha uma informação de que a pessoa que tinha, ela tinha um aspecto albino, uma mulher muito alta, que vivia com duas crianças lá para o lado de lá, que todo mundo mais ou menos sabia onde ela estava. E eles apontam. O delegado vai até essa casa. E quando chega lá, está até o cheiro ainda no ar de carne queimada, um cheiro estranho. Ele fala, não é um cheiro de churrasco, é um cheiro de coisa queimada, de carne queimada, mas não um cheiro de uma picanha, né, de sei lá o que é. Quando ele entra na casa, junto que ele vai vendo, está a criança, a outra menina, em estado catatônico, a Cássila, meio com medo, e a Rosana meio paranoizada lá, sei lá, entregue pro diabo. A Cássila, inclusive, fala que estava com muito medo da Rosana. Porque ali existe a situação que é a seguinte, a gente se ama, a gente está agindo na loucura a dois. Mas eu que sou mais inteligente que você, e você foi minha ferramenta, eu me desligo de você porque mais do que nada eu não quero ir pra cadeia. Então ela já se distancia. Eu não sei, ela está estranha. Nesse momento, inclusive, a Cássila, ela age como se nada soubesse, estou estranhando tudo. Eu estou com medo de Rosana, estou com medo dela... Quando eles abrem as duas mochilinhas, lá estão o quê? O resto do corpo do Juan Michael. E ali entra. E elas vão, gente, é muito interessante, porque ali o delegado já pega as duas, já põe a menina no conselho tutelar. Inclusive, eu cheguei a conversar também com a pessoa que pega a menina, e ela me conta que a menina estava muito assustada e tal. Porque ela chega a dar, ela dá 5 ou 6 depoimentos. O primeiro dela é que ela fala que ela alega a legítima defesa. A Rosana alega a legítima defesa de um menino franzino, emasculado, sem força nenhuma, que não comia 3 dias e que ela disse que ela tinha medo que ele matasse ela. Silêncio da angústia, né? Porque você fala o quê? Essa pessoa está brincando com todo mundo. Então ela diz que é legítima defesa. Mas legítima defesa onde seria o menino tentar matar ela e ela matar o menino nas mesmas proporções? Não. Então elas viu que legítima defesa não ia colar muito, né? Aí
a Cássio falou que estava com muito medo, muito medo. E lá na delegacia elas começam a ficar um pouquinho mais calmas. A Rosana, inclusive, começa a sair desse, sei lá, se elas usaram alguma coisa ou não. Até perguntei no exame de corpo de delito se fez, não deu nada. Então elas não tinham que usar nada. Depois ela falou, então primeiro ela falou que foi legítima defesa. Aí depois ela falou que sabe o que é? Ele era muito desobediente. Então quis dar uma correção nele. Ou seja, você mata o menino, você emascula, você mata, esquarteja, põe na churrasqueira, dá uma comidinha, mas era só para ver se ele parava de ser desobediente. Ela não sabe que ele não vai mais voltar? Gente, burrice também é crime. Depois ela disse que ele era com o diabo no corpo. Que ela tinha que matar ele porque ele estava endemoniado. Aí depois ela disse que mudou. Não, sabe por que ela fez tudo isso? Porque ele lembrava demais o pai dele. E como ela era uma vítima de violência doméstica, que é mentira, ela tinha horror de ver no rosto do filho a lembrança do homem que a maltratou. Tá bom, filha, vai inventar outra coisa. Aí depois ela diz que ela queria começar uma vida sem ele, porque como ele não tinha mais pagando, aí ela vai para a verdade, né? Como ela não recebia mais nada, ela queria começar uma vida sem ele, ela tinha já descartado a possibilidade de Juan Michael existir porque ele não tinha mais serventia. Pergunta que eu fiz para o delegado, e a menina seria a segunda próxima vítima? Ele acha que sim, porque as duas crianças estavam se tornando fardos. Para elas brincarem de igreja, de pastora, de igreja, e conseguir donativo e dinheiro dos outros, era muito melhor elas terem as duas crianças juntas, porque a pessoa vai ficar com mais pena de duas crianças do que daquelas duas coisas ali. Mas aqui já estava se tornando um fardo. Não estava mais sendo bom para as duas. As crianças já estavam se tornando muito chatas. O menino tinha que partir logo porque ele era menino, e elas não gostam de homem, apesar de que agora são homens trans. A menina, a gente não tem certeza, não existe realidade paralela, o certo é que ela foi, inclusive, salva, né? Inclusive, quando a polícia chega, uma ideia que um dos investigadores tem é de dar um pedaço de papel para a menina desenhar. O que aconteceu? Ela desenha a morte do Juan Michael, ela conta a morte do Juan Michael. Mas a menina nem foi ouvida depois que não precisou, e se você não precisa botar uma criança nesse tipo de situação, melhor não, né? É tipo como os irmãos da Isabela Nadoni. Me falaram que ele não tinha sido ouvido. Então, porque não precisava botar as crianças falando da mãe e do pai, no caso, né? Com esse sintoma, com esse mundo todo, a gente passa a conhecer as duas. Tem até vídeos das duas e elas são bem narcísicas, né? Elas gostam da fama. O próprio delegado me conta que elas adoravam a câmera. Tinham paixão, uma coisa meio Vampiros de Niterói, estavam se tornando famosas, afinal de contas. Num primeiro momento, as duas não se entregam, se separam, mas elas voltam. E o amor até perdurou entre, talvez no mal profundo, o helicóptero agora. Agora passou o helicóptero. No mal profundo, as pessoas também podem se grudar, né? Deve ser uma cola meio difícil de ser cortada. O fato é que as duas vão para a mesma cadeia, que é uma cadeia chamada Colmeia, no Distrito Federal. Dentro dessa cadeia, elas foram julgadas, elas pegaram mais de 60 anos cada uma, elas pegaram por homicídio, tortura, cárcere privado, o que mais, gente? Pegou um monte de coisa. Foram presas por um montão de coisas, quer ver? Elas foram presas por um montão de coisas. Cadê? Tortura, homicídio, fraude processual, ocultação de cadáver, então elas pegaram lá mais de 60 anos, cada uma lá. Presas foram, ainda, como é 31 de maio de 2019, elas pegam antes daquela pacote anticrime, então elas ficam no máximo 30 anos na cadeia, vamos lembrar disso. Elas tinham à época 27 e 28 anos, a Rosana tinha 27, a Cássio 28. São 30 anos, elas vão sair, se elas saírem, se não saírem antes, porque né, tem uma coisa chamada regime aberto, semiaberto, você lê na cadeia, você ganha... Juan Michael acho que nunca leu um livro, coitadinho, porque elas não deram. Mas se ela ler livro, ela vai ter remissão. Maravilha. Vamos ler, porque se a gente ler, a gente vai conseguir ficar menos tempo na cadeia. É isso que é importante, ler para sair da cadeia, não ler para se tornar um ser humano melhor. Né? Mas as duas vão para a cadeia, lá ficam juntas nessa colmeia, e lá dentro dessa cadeia, se elas... uma coisa que eu estava falando, 30 anos, elas não saem com 58, 57 anos, hein? Bem jovens, bem jovens. As duas se casam, ficam juntas, paixão, até aqui na nossa cadeia gelada. Ficaram juntas e juntas ficaram.
Dentro desse universo da cadeia, elas se casam e elas se tornam homens trans. De novo eu pergunto, gente, pode ser homem, só faça o que você quiser da sua vida. Só que eu acho que precisa ter uma coisa chamada lógica. Mas você não odiava homem? O que você quer? E além de tudo se tornam homens trans para ter uma relação homoafetiva, porque não é que elas se tornam um homem trans para casar com uma mulher hétero, cis ou uma lésbica. Eles ficam entre eles, então eles se tornam dois homens trans gays. Né? Então, eu como da turma LGBT, eu não quero, a carteirinha dela tá cancelada, tá mais ali. Aí a Rosana ali vira Angel. Não pode, filha, Rosana, você não é um anjo. Você tem que chamar, sei lá, Lúcifer. Acho que nem Lúcifer vai querer você. É assim, não dá pra ela virar Angel. Aí virou Angel. E a Cássia, ela virou a Lid. Só que lá dentro da cadeia, elas estavam com muito medo, porque elas não estavam sendo bem tratadas. Não estavam. E eu tenho muita compaixão, né? As pessoas pedem muita compaixão com esses monstros. Mas ok, tem que ter compaixão. Aí elas estão lá na cadeia, elas estavam sendo avisadas que iam morrer, estavam morrendo de medo. Né? Eu não sei se elas viam medo no Juan Michael e na menina, não sei se elas percebiam o medo que elas causavam, mas elas estavam com medo, elas são narcisistas, devem ser psicopatas da vida, pelo menos a Cássia ser a líder, a outra sabe o que é. Se elas estão lá na vida delas plena e boa, por importa sou eu, não importa o outro, não é? Então a gente segue a vida. Só que na cadeia elas estavam com medinho. O que elas fazem com esse medinho? Elas conseguem que dentro da cadeia elas sejam deslocadas para uma cela isolada, só as duas que tinham até, sei lá, tinham um rooftop assim para elas tomarem um pouco de sol. Só que elas ficam sozinhas. Dentro da cadeia, então elas têm essa coisa de, tô chateadinha que ninguém gosta de mim. Elas são levadas para essa cela especial, ficam ali e ali dentro só as duas existem. Em 2022 elas foram para essa cela. E é isso que virou notícia agora. Por isso que eu estou trazendo esse caso antes. Quando elas vão para essa cela, passam a existir somente as duas nesse mesmo universo. A solidão pode ser pior que o medo. E as duas ali viviam só entre as duas. Elas não tinham mais um Juan Michael para descontar as suas frustrações da vida, elas não tinham a filha para fazer alguma coisa, elas não tinham o Juan Michael e a filha para botar os dois para transar, para entreter, elas não podiam sair pela rua, elas não podiam pensar em maldade com outros, a não ser entre elas mesmas. E aí, agora, elas estão com um processando que dentro da cadeia 20 agentes estariam sendo transfóbicos e maltratando elas e assim por diante. Olha, tem que ser investigado, é óbvio que tem que ser investigado e tudo mais. Mas, gente, lá atrás elas já não falaram que o marido, lá o pai do Juan Michael, batia nelas para elas conseguirem alguma coisa? Elas não foram atrás falando que o cara era de facção criminosa para conseguirem muita coisa? Elas mentem, né, gente? E elas sabem mentir, elas sabem o que mentir para conseguir alguma coisa em troca. E sei lá, também ninguém vai querer bater papo com elas. Eles devem, sei lá, os agentes devem trabalhar assim, sai, entra e sai. Não vou te dar bom dia, boa tarde, boa noite, não vou te dar. Eu não daria bom dia, boa tarde, boa noite para umas coisas dessas, não dá. E bom, eu não conseguiria, né, não dá. E elas estão muito chateadas porque elas não estão sendo bem tratadas. E aí, elas perceberam que, como eu falei, a solidão pode ser mais aterrorizadora do que o medo, elas pediram agora para voltar. Aí o que acontece? Nesse momento que já estão só as duas ali, agora os dois, vamos chamar de os dois, o Angel, que é a Rosana, e o Alid, que é a Cássila, os dois agora não querem mais ficar juntos. Separou. Muito tempo de convivência deu nisso. Não querem mais, não se amam mais. E pediram para voltar para celas comuns, porque mais do que o medo, elas não querem a solidão, a qual elas foram colocadas dentro desse universo que as protegia dos outros, mas não protegeria jamais os seus próprios demônios e do seu próprio reflexo da alma no espelho. Então, as duas hoje estão na situação, estão lá na cadeia, agora realmente separadas, pelo jeito, não sabemos se amanhã já voltam. Elas estão, o Angel, os dois agora, o Angel e o Aladi, estão voltando para uma sala comum e vão viver lá até sair da cadeia, porque sai, né? Claro que sai. Como não sai? Tá todo mundo saindo? Chegou a hora.
Daqui a pouco o maníaco já está solto. Ulisses do Céu, meu amigo, está escrevendo um livro fantástico do Maníaco do Parque, beijo de ele inteiro, e vai estar solto. O livro, daqui a pouco o próprio maníaco está entrando na livraria comprando o livro dele. A Suzane já está, a Eli, está todo mundo solto. Não temos mais celebridades na cadeia. Não há mais. Tremembé está chateada porque virou a nova Globo sem grandes astros para chamar de seus, porque todo mundo foi mandado embora da Globo, agora Tremembé também, os grandes foram mandados embora. Tremembé agora não tem mais aquela graça de todo mundo ir lá na porta esperar as celebrities saírem. E agora essa banda que toca, essa que é o triste caso de Juan Michael, que foi enterrado pelo pai no dia 12 de junho de 2019, lá em Rio Branco, no Acre. Muito triste. É isso.